Você sabe se a água que sai da sua torneira é potável? Que a água que você utiliza para tomar banho, preparar seus alimentos e principalmente para beber precisa ser potável? Você sabe o que é água potável? Pois bem, meu nome é Gilberto Barreto, cristão, engenheiro sanitarista, professor da Rede Federal de Ensino, e hoje, juntamente com uma equipe especial de participantes, apresentaremos esse tema para você. Então, vamos iniciar com um conceito de água potável. O que é água potável? E aí a nossa colaboradora Esther vai nos apresentar esse conceito. A água é um bem de domínio público, fundamental para a ingestão, preparação de alimentos e a higiene pessoal, ou seja, é essencial para a manutenção da vida na Terra. Para fim de ingestão, a água precisa ser potável e, de acordo com a portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde, a água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade, que são padrões de valores para os parâmetros de qualidade exigidos pelas autoridades de saúde, que deve ser livre de contaminantes, livre de micro-organismos causadores de doenças e livre de substâncias prejudiciais que podem apresentar riscos à saúde quando ingeridas. A portaria do Ministério da Saúde, que a Esther citou, dispõe sobre os procedimentos para controle e vigilância da qualidade da água, bem como o seu padrão de potabilidade. Se você fizer uma leitura apurada deste documento, provavelmente você vai concluir o mesmo que eu, que há todo um rigor para classificar uma água como potável. E por que todo esse rigor? A resposta é simples. Os nossos rios, lagos, poços subterrâneos de água são muito sujeitos às contaminações de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, resíduos das atividades humanas, como, por exemplo, o uso intensivo de agrotóxico na agricultura, que contamina o solo, que por sua vez contamina as águas subterrâneas e contamina os mananciais superficiais. Apesar dos instrumentos de controle, ainda há muito o que ser feito para a preservação dos nossos mananciais de águas. E agora vamos para outra pergunta importante. Como se produz água potável? A Esther vai nos apresentar um resumo desta produção. Vamos ver. A obtenção de água potável depende da qualidade da água disponível no manancial, que pode ser subterrâneo ou superficial. Os mananciais subterrâneos são formados pelas águas que se infiltram e se movimentam abaixo da superfície do solo, e que se manifesta através de nascentes, poços rasos e poços profundos. Já os mananciais superficiais são formados pelas águas que escorrem sobre a superfície do solo, como os rios, os lagos, as represas e os córregos. O tratamento das águas superficiais é realizado em estações de tratamento de água, as ETAs, constituídas por etapas de tratamento, cujas tecnologias aplicadas dependerão da qualidade da água a ser tratada. Essas estações são projetadas, construídas e operadas por profissionais habilitados, normalmente engenheiro ou engenheira sanitarista, ou engenheiros químicos. Isso se aplica para o tratamento das águas subterrâneas. Porém, as ETAs são mais simplificadas. Após o tratamento, a água é armazenada em reservatórios e em seguida distribuída por meio de tubulação para os consumidores. Nestas unidades, deve-se garantir rotinas operacionais adequadas para manter a qualidade da água e o nível de potabilidade. E agora que falamos sobre o que é água potável e como se obtém, agora vamos falar sobre a sua importância para a saúde humana. Vamos ver o que a Aline do Nascimento tem a nos falar sobre isso. O acesso à água potável é muito importante para a saúde humana, visto que a água é essencial à vida e tem um papel fundamental em diversas funções do nosso corpo. Podemos falar sobre hidratação, sobre o fortalecimento do sistema imunológico, citar também a prevenção de doenças, como sendo aí algumas das principais razões pelas quais esse acesso à água potável é tão importante para a nossa saúde. A hidratação ela é necessária para que se mantenha o equilíbrio de todos os nossos fluidos corporais, fazendo também a regulação da nossa temperatura corporal.
ajudando também no transporte de todos aqueles nutrientes que são necessários para o nosso sistema imunológico. Além disso, é a ingestão de água que vai ajudar no funcionamento adequado de alguns de nossos órgãos, como, por exemplo, o nosso coração, nossos pulmões, os rins e também o nosso sistema digestivo. Esse acesso à água potável ele é muito importante na prevenção de doenças essas que são transmitidas através da água e que são provocadas por infecções bacterianas e também virais. Ou seja, o fornecimento de uma água potável ela vai reduzir de forma significativa esse risco de contaminação para a população. Existe aí uma infinidade de doenças que são transmitidas através de uma água não tratada e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o consumo de uma água inapropriada, juntamente com uma falta de saneamento e uma falta de higiene adequada, foi a responsável por 829 mil mortes por diarreia no mundo no ano de 2016. Veja o que o enfermeiro Erlande Leal nos diz sobre a diarreia aguda. A diarreia aguda é considerado um grave problema de saúde pública, pois é uma doença infecciosa que altera o hábito intestinal. Suas principais características é a frequência do número de evacuações aquosas de pelo menos 3 episódios em um período de 24 horas, podendo persistir por até 14 dias, e por provocar um quadro de desnutrição e desidratação, se não for tratado adequadamente, pode evoluir para o óbito, principalmente quando manifesta na população mais vulneráveis, que são crianças e idosos. Os principais sinais e sintomas de um quadro diarreico agudo normalmente vêm acompanhados de febre, dor abdominal, vômito e principalmente o número de evacuações aquosas. O ideal é que logo no surgimento dos primeiros sinais e sintomas, o paciente ou seu familiar procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para receber a orientação médica e começar o tratamento. Ainda sobre a diarreia, olha algumas informações que eu vou passar para vocês aqui. No Brasil, o número de óbitos na primeira infância, que é a faixa etária de 0 a 5 anos, é considerado elevado. Só no período de 2009 a 2018, segundo os dados do DataSUS, foram registradas 647.343 internações hospitalares por causa da diarreia e 789 óbitos. A maior parte desses óbitos foram em crianças com menos de 1 ano. Como já foi falado, o consumo de água contaminada pode causar vários danos à saúde do indivíduo. Mas é preciso deixar bem claro que, quando vários indivíduos são afetados, o problema é amplificado. E aí você tem danos ao desenvolvimento de uma coletividade. Veja o que o Flávio Saraiva nos diz sobre esse assunto. Os problemas de um abastecimento de uma água de má qualidade se refletem também no desenvolvimento da sociedade. Quando as pessoas consomem dessa água, se terá consequências a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, nós temos, por exemplo, quando uma criança consumindo dessa água, ela pode vir a adquirir uma doença de vinculação hídrica, como a diarreia, que fará com que ela falte dias na escola, afetando seu aprendizado e, em casos mais graves, pode vir a óbito devido à desidratação. E se não sanar desse problema, ela pode vir a adquirir outras doenças, incluindo neuropatias, que causam danos ao sistema nervoso devido à ingestão de substâncias químicas presentes na água, agravando seu desenvolvimento escolar e, futuramente, seu desempenho no trabalho. Já para o trabalhador, são dias sem trabalhar. Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, são em média 3,3 dias que um trabalhador fica sem trabalhar, longe de suas atividades, devido a uma doença ocasionada pelo consumo de uma água de má qualidade. E além da sua redução de produtividade, é dinheiro que deixa de ser gerado, tanto para o país quanto para a família do trabalhador, que a curto, médio e longo prazo
vai fazer falta. Isso sem contar os gastos com assistência à saúde. Agora imagina isso para um país onde muitas pessoas ainda não têm acesso a uma água de qualidade. Muitas pessoas, ou milhares de pessoas, vão adoecer por conta desse consumo dessa água. E a longo prazo nós temos como consequência uma redução da longevidade da população. Outra pergunta importante é: quem é o responsável pela prestação do serviço de abastecimento de água? Quem é o titular? O titular é o município, é a prefeitura, por meio de uma secretaria de obra, uma secretaria de saneamento ou qualquer outra secretaria. Você teria um secretário municipal respondendo, sendo o titular responsável por esse serviço. Pela responsabilidade de planejar, projetar, construir e operar os sistemas de abastecimento de água. Isso pode ser feito também através de concessão a terceiros, públicos ou privados. Públicos, por exemplo, uma companhia estadual de saneamento, privado, uma empresa mesmo de engenharia específica, especializada na área de abastecimento de água, por meio de uma licitação pública, né? Então, resumidamente, o responsável pelo abastecimento de água, o titular pelo abastecimento de água é o gestor municipal. E agora que você já sabe quem é o responsável, o titular pelo abastecimento de água da sua cidade, do seu condomínio, mesmo que seja um condomínio privado, em que tenha um sistema ali abastecendo, de responsabilidade do condomínio, né, isso não exclui a responsabilidade do gestor público em garantir a qualidade da água que está sendo distribuída ali naquele condomínio, tá certo? E aí a gente parte para a última pergunta, não menos importante, né, que é o seguinte: na precariedade do serviço, o que fazer? Como recorrer pelos seus direitos, né? Então aqui eu peguei aqui uma lista, um passo a passo, são 5 passos. Eu vou aqui ler para vocês aqui o passo a passo de como você, como cidadão, pode recorrer a esse direito, né? O direito de acesso à água potável. Viu só? Agora você já sabe o que é água potável, você já tem ideia do que seja água potável. Não é qualquer água que chega aí na sua torneira. Então, quando você perceber por algum motivo que a água que está chegando às suas torneiras está em desacordo com a qualidade prevista, esperada, né? Então você precisa proceder rumo a buscar de forma assertiva o direito, né, de acesso a essa água com qualidade. Então vamos aqui, ó, passo número 1, seria juntar as provas. Ó. Se a sua água é ruim, se está chegando uma água com uma cor diferente, com um cheiro estranho, né, com um sabor estranho, né, você já vai desconfiando que essa água tem problema. Então, se isso acontecer, passo número 1, junte as provas documentais da precariedade da qualidade da água que está chegando na sua casa. Tire fotos, filme, né? Se você tiver condições, ó, pode contratar um serviço de um laboratório para coletar e analisar a água da sua torneira, né? E aí você obtém com isso um laudo técnico que tem grande valia num processo aí, numa reclamação, né? Esse é o passo número 1, são juntar as provas. Passo número 2, ó. Inicialmente, ó, passo número 2, entre em contato com a empresa responsável pelo abastecimento de água. Verifique se há um canal de atendimento do consumidor disponível. Lembra que a água é um produto, né? Você está pagando por um produto. Então, no Brasil, a sustentabilidade dos sistemas, manter o sistema funcionando de forma adequada, deve ser feito por meio de cobrança de tarifa. Então, o consumidor ele paga por cada litro de água. Né? Então, mesmo que ele não pague em municípios onde não há cobrança de tarifa, né? Que há esses municípios, são exceções, né? Mas ocorre, você também tem direito a reclamar com o seu direito de consumidor, reclamar a qualidade daquela água. Então, aí o passo número 2 seria justamente informar para a companhia, para a empresa que está prestando serviço, o problema que está acontecendo na sua casa, né? Com a sua água. Né? Passo número 3, no caso da empresa não resolver a sua situação,
né, não responder ou com uma rapidez, né, ou simplesmente ignorar, às vezes nem responde, né, acontece, você pode entrar em contato com os órgãos reguladores responsáveis pelo serviço de água potável da sua região. Por exemplo, aí é nacional aqui, ó. Você pode entrar no site e pegar o telefone da Agência Nacional das Águas, que é a ANA, né? E as agências reguladoras estaduais podem ser contactadas para você registrar a sua reclamação, a sua denúncia, tá certo? E o passo número 4, se nada disso for feito, ó, busque apoio de organizações de defesa do consumidor, né? Que é o PROCON, no caso. Vá até o PROCON da sua cidade e registre, leve lá as comprovações, que você tirou foto, filme, etc. Se você leve a documentação provando que você foi até a empresa, você entrou com um pedido de verificação, entra lá com um requerimento, um papel, um telefonema, com quem você falou, qual foi o canal, registre toda a sua comunicação com a empresa de abastecimento de água, né? E se nada for feito, leve essa documentação e entre com uma ação lá no PROCON, né? Se o PROCON não resolver, aí, ó, busque orientação jurídica, né? Se todas as tentativas anteriores não resolverem, né, vá até o Ministério Público, né, e denuncie a situação, tá certo? Procure um advogado especializado em direito do consumidor, né, e aí vá ajuizar a sua causa, né? Não continue consumindo água ruim, água de qualidade, faz mal para a sua saúde, faz mal para os seus familiares. Às vezes, o mal é imediato, é uma diarreia, né? Mas, em muitos casos, o dano à saúde ele ocorre a médio e longo prazo. Você tem problemas de saúde e nem sabe que é por causa do consumo de água contaminada, né? Então, cuide da sua saúde, cuide da sua água, cuide da sua família, tá certo? E aí eu espero que essas informações tenham ajudado você, tenha esclarecido, tenha lhe tornado uma pessoa mais informada, né? E desejo que essas informações transformem a sua saúde e a saúde da sua família, né? Se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo faz parte de um projeto de extensão, né, do Instituto Federal do Pará. Eu, Gilberto Barreto, orientando os meus alunos do curso de Engenharia Sanitária. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.